Da onde vem as suas coisas? Aí é manto, irmão. Aí é manto, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um bocado dos acontecidos do final de semana da igreja, imagem e semelhança. Não sei de quem que é a imagem e semelhança, se for de Jesus tá muito longe. Então bora pra assistir esse vídeo, a gente vai ver um bocado de como rolou a assembleia. Parece que os membros não querem a bispa, a missionária, sei lá, a esposa do apóstolo, porque não é pastor, ele é apóstolo de Joinville. Porque quem é a vice-presidente no documento é a mulher do apóstolo. Então, assim, é um negócio de família, tá? Então a gente vai falar sobre esse modelo de negócio, entre outras coisas aqui no vídeo. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente. E desde já queria agradecer você que nos ajudou, conseguimos atingir a primeira meta, que era dos 1000 inscritos. Então meu muito obrigado a você que chegou aqui no vídeo, gosta dos comentários. Pô, Nick, eu gosto do jeito que você fala. Poxa, eu gosto da forma como você pensa as coisas e tal. Pô, discordo disso, discordo. Não tem problema nenhum, desde que seja gente grande e sabe ir ali no mérito da questão, não fica fazendo ilações. Tá tudo certo, aqui você é bem-vindo no canal, mesmo pensando diferente. Então meu muito obrigado, e como já dizia a Dilma, quando a gente atinge a meta, a gente tem que fazer o quê? Dobrar a meta. Agora eu preciso da sua ajuda pra gente atingir os 2000 inscritos, então bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, foi agendada ali como tá escrito no estatuto, precisa ser feita uma assembleia para ver quem que vai ser aí a nova diretoria da igreja e tal, porque lá consta que a vice-presidente é a bispa. Então eu já digo para você, se você tá numa igreja que o presidente é o pastor, até aí não tem problema nenhum, acredito até que deva ser assim, mas o vice-presidente é filho, é genro, é nora, é a esposa. Você tá numa igreja que é um modelo de negócio da família, e isso anda muito mal, anda muito mal. Penso eu. Tem algumas igrejas que eu sei que isso não é permitido, um membro da família ser vice-presidente. Às vezes faz parte da diretoria, mas vice-presidente, às vezes eu conheço igrejas que não pode nem ser tesoureiro, nem vice-tesoureiro. Então, tem igrejas que nesse quesito levam as coisas a sério. Já tem outras monta um negócio de família, então vira uma herança familiar, passa de pai para filho, para neto e aí vai se perpetuando. A obra de Deus acontece na minha família. Então bora pro vídeo, eu vou fazendo as considerações aqui para vocês. A gente vai fazer a assembleia de qualquer forma, a gente vai manter o posicionamento. Então assim, se quiserem ir na oração, vão depois, irmãos, não tem problema. Vem aqui, verifiquem, escutem e depois se quiser tirar satisfação no rancho, pode ir, não tem problema. Mas o ideal seria... O que aconteceu? Durante o período que estava rolando a assembleia, eles se reuniram lá naquele rancho. Então o que fica muito claro, pessoal, que mesmo a pessoa confessando o que cometeu de errado, ainda vai ter pessoas que vão ficar atrás ali, bajulando, idolatrando pessoas. E nesse canal aqui a gente não tem idolatria. Nem de apóstolo, de pastor, nem de político. Idolatria e cristianismo são duas coisas que não comunga. Ah, Nick, mas a gente não tem que perdoar as pessoas? Claro, quem disse que não. Então qual que é o correto? Qual que é o certo? Não foi agendada uma assembleia na igreja? Qual que é o correto daquele que se arrependeu? O que diz que se arrependeu em Cristo Jesus? É o quê? Tá bom, vamos ver como é que a gente vai fazer o processo. Não, no mesmo horário da assembleia, marca uma reunião de oração, e aí ali os mais chegados e tal, os puxa-saco que sempre tem também, tá ali reunido, vamos orar pela obra de Deus e tal. Cuidado, hein, gente, que às vezes você acha que você tá numa igreja, mas às vezes você tá numa seita. Que a direção da igreja viesse aqui para atender os membros, mas com certeza vão ter uma total falta de respeito e não vão vir aqui dar informação nenhuma. Se quem não deve não teme, então não tem por que temer de vir aqui para dar explicação para os próprios membros da igreja. A gente está aqui na frente, vai se manter aqui, vai esperar o horário, vai fazer a ata e depois vai levar para registro, conforme manda o estatuto. E não fazer o que estão fazendo, que já tem informação de que eles fizeram uma ata para encerramento da igreja e já está tudo assinado. Então eu queria acreditar que é mentira, mas eu acho que não. Tá o presidente, tá a vice-presidente, se juntar ali mais meia dúzia de diretoria que muito provavelmente está próximo, falaram, ó, a gente já fez nossa ata aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, e ainda essas pessoas vão levar o nome de revolucionário, pessoas que estão se levantando contra o ungido de Deus. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, se você vê como que funcionava a igreja primitiva e vê o que essas pessoas fazem hoje, não tem nada a ver com a igreja primitiva. Em Atos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Que comunhão que tá tendo aí? No partir do pão e nas orações.
Então o que está sendo feito por baixo dos panos não vai ficar encoberto. É a própria Bíblia que diz, né? E eles sabem muito bem disso. Então agora vai ser questionado se eles foram avisados sobre sobre o ato que seria realizado ali na frente da igreja. Pode ver que a igreja está ali no fundo, as luzes tudo apagadas, que parece que já entregaram até o galpão. E aí se levantou alguém e perguntou, tá, mas eles estão sabendo de que vai acontecer aqui essa assembleia extraordinária e tal? Aí o advogado está ali constituído não pela igreja, mas ali constituído pelo povo mesmo, vai dizer qual que foi o método utilizado para que eles tivessem conhecimento. Vai depois falar, a gente não sabia, fizeram e não nos avisaram, isso e aquilo. A gente sabe que sempre tem disso, né? Igual algum vice-presidência, a presidência pode alegar que não chegou essa ata, em todas as esferas dos membros da igreja? Não, porque isso foi publicado nos veículos de comunicação, eu marquei vários canais e eu enviei para o e-mail que consta no CNPJ da igreja. Eles têm conhecimento? Sim, tem pleno conhecimento, tanto é que em uma reunião que aconteceu aqui dentro eu fui citado como uma pessoa que eles não quiseram contratar e por isso eu estava fazendo esse movimento. Então é plena ciência, plena ciência. Não tem possibilidade alguma dela falar que não sabia. Agora é a hora crucial. Vai ser por aclamação e vai ser questionado se eles querem a bispa, sei lá se é missionário, eu não sei, porque quando envolve apóstolo, que já é um outro patamar, eu não sei como que fica a mulher do apóstolo, mas vamos ver se o povo quer que ela continue à frente dos trabalhos. Vocês concordam que a bispa Cíntia permaneça na direção da igreja? Então, Onyx, você fica feliz, ó, uma igreja fechada e tal? Eu não fico feliz com isso, tá? Então, por isso que eu acredito que alguns cuidados deva ser tomado. Então tem gente que acha que eu tenho algum problema com o Flávio Amaral. Eu não tenho nenhum problema com o Flávio Amaral. O que eu tenho problema é com as estruturas que são criadas, que às vezes são criadas para perpetuar algumas coisas, e que geralmente não são boas. E que mais cedo ou mais tarde dá problema. Então enquanto ali estava tudo rolando, era maravilhoso. Aí agora que vem um problema, fala, tá, como é que a gente vai resolver? Ih, não dá para resolver, porque quem é o vice é a esposa do apóstolo. Então por isso que existem alguns modelos de igreja, ou de alguns trabalhos aí no meio gospel, no meio evangélico, que supostamente ele tem uma capa muito boa, mas na estrutura dele, ele não tem mecanismo que possa ajudar a igreja a continuar. Agora, como é que fica essa igreja? Tinha um monte de pastor dentro dessa igreja. Tem vários vídeos de pastor X, pastor Y, além do apóstolo. E vários deles emitiram carta na semana passada, se desvinculando da igreja. Mas que raio de pastor que é você? Tá? Porque tem muita gente falando só dos apóstolos, mas eu quero falar dos outros que emitiram a carta de desligamento. O apóstolo caiu e os outros pastores que estavam lá, que poderiam estar ali até tomando a frente disso também, ó, pessoal, poxa, a gente não concorda com isso e tal, então parece que tem alguns que estão lá no rancho junto com o apóstolo. Por que será? Eu não sei, aí você me diz. Mas por que os outros pastores emitem carta, colocaram no seu Instagram, que já não fazem mais parte da igreja, e as ovelhas fica para quem? Tá entendendo? Então é um modelo de negócio, não é de igreja, parece que é para benefício próprio. Porque não tá preocupado em, Deus me livre, se acontece alguma coisa comigo, como é que a igreja continua? Porque a igreja tem que pensar nisso, a igreja tem que ter algum mecanismo, justamente para numa eventualidade dessa, como é que vai ser tratado? Aí a igreja agora se dissolveu. Então vai ficar ele com o grupinho dele lá, outros pastores pediram desligamento, alguns continuam lá na chácara, outros vão para outro ministério, e tá o povo tendo que se organizar. Lembrando que foi o próprio povo que pagou o investigador para ir atrás do pastor. E pelo que tudo indica, ele é milionário. Agora, como ele ganhou dinheiro... Então da onde vem as suas coisas? Aí é mantra, irmão. O Zion conseguiu resgatar esse vídeo aqui, dar os créditos pro Zion, e falando de como que ele conseguiu o dinheiro dele. Então a gente nem sabe como que ele conseguiu o dinheiro dele, porque ele disse que é um manto, que é um mistério. Você tá entendendo? Então, igreja que aparentemente já tem uma história lá atrás, que o pastor, a atual mulher, foi amante dele quando ele estava em São Paulo e chegou em Santa Catarina. O pastor tem negócios milionários e ninguém sabe como que ele consegue essas coisas. Na estrutura da igreja, ele é o presidente e a vice-presidente é a esposa dele. Então se tornando um negócio de família. Então você tá entendendo que assim, na estrutura da igreja é um negócio muito estranho.
Então eu não tenho problema com as pessoas em si, o João, a Maria, o Pedro, o Lucas, não. O meu problema são com essas estruturas que são criadas com verniz de igreja, mas quando acontece algum problema você fala, e agora? E agora dá tudo isso aí, ó. Agora o rebanho fica tudo perdido, e quem é que vai dar conta dessas almas por aí? Isso eu gostava de saber, quem é que vai dar conta dessas almas todas aí? Então você vê que a preocupação não é com o povo, a preocupação é em se blindar. Blindar a sua imagem, blindar a sua estrutura. Se você quiser ser abençoado, ó, vem aqui com esse grupinho aqui, senão vocês ficam aí. É sério. Por isso que eu falo que o papel desse canal é justamente mostrar que tem pastor que está cuidando de ovelhas que não é sua. As ovelhas já têm dono. E o dono, ó, é o Papai do Céu. E tem deles que só quer a ovelha para arrancar lã e se precisar arrancar até o couro. Não está preocupado com a ovelha. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez você ter uma reflexão, dá uma olhadinha lá no modelo da igreja que você vai hoje. Quem que é o presidente? Quem que é o vice-presidente? Se existe algum mecanismo para se acontecer alguma coisa, Deus me livre, com a sua igreja, se existe alguma maneira da sua igreja continuar, ou se não vai ser um negócio de família que passa de pai para filho, porque senão mais cedo ou mais tarde você pode se deparar com uma situação dessa. Então todo mundo girava, rodopiava, Deus me usa, e aí Deus revela. Tinha trocentas revelações lá, mas Deus nunca revelou pra ninguém lá que o cara já tava há 3 anos com a amante. Então, por isso que eu falo pra vocês, o Nick não é contra os dons espirituais e tal, mas tem muita gente por aí que finge que é dom, finge que é profeta, só tá ali pra arrancar a lã e o couro das ovelhas. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve. Bora lá pra gente atingir a meta dos 2.000 inscritos. E mais tarde vai sair um outro vídeo agora sobre a Fernanda Brum, falando sobre o show da hipocrisia. Beleza? Deus te abençoe. Vamos que vamos. Fui!